as suas orações não estão sendo atendidas? Presta atenção nisso. Deus ele precisa de pessoas para abençoar outras pessoas. Se você está disponível para isso e a sua oração visa abençoar outras vidas, fique em paz e persevere. Continue agradecendo e tomando posse pela fé. Muito em breve o de repente de Deus acontecerá. Aprenda a orar de acordo com a nova aliança. Mas antes de continuar, eu convido você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí no modo câmera e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. O tema do devocional de hoje é: aprenda a orar segundo a nova aliança. E a passagem está em Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz: pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem de hoje, que foi uma grande lição que eu aprendi no meu deserto. E isso pode ser um divisor de águas em sua vida. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre sabedoria. Imagine se todas as decisões a partir de hoje forem assertivas. Imagine você acertar em todas as suas decisões. Imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria para decidir com quem você vai andar. Você sabia que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos? E normalmente acabamos escolhendo essas pessoas de modo inconsciente, sem perceber, e com isso modelamos nosso destino de forma errada. Com sabedoria podemos escolher com quem podemos ou não andar. Imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria ao falar. Com sabedoria, nós sabemos o que falamos e o que não devemos falar. Precisamos ter sabedoria para falar, porque palavras malditas são como atirar pedras na vidraça. Depois que quebrou, não tem mais como consertar. Os discípulos de Jesus conviveram 3 anos com ele. Eles acordavam, faziam as refeições, andavam, testemunhavam milagres e dormiam com ele. Eles viram coisas tremendas, mas nunca chegaram para Jesus e pediram assim: Jesus, ensina-nos a fazer milagres. A única coisa que os discípulos pediram a ele foi: Jesus, ensina-nos a orar. Caminhando com Jesus, eles descobriram um segredo e concluíram: se eu sei como orar, eu sei tudo. Se eu sei como orar, eu tenho tudo. Usando a sabedoria com assertividade na oração, pega essa chave. Você vai ter frutos, sucesso, resultado, prosperidade, entre outras coisas. Na lição 4, lá do livro de Provérbios, nós observamos uma verdadeira mentoria. Salomão era filho do rei Davi, e quando eles passeavam, Davi falava ao seu filho para não se afastar dos mandamentos do Senhor, e principalmente para buscar a sabedoria mais do que qualquer coisa. Olha o que diz em Provérbios 4, versos 7 e 8. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, tudo o que possuis, adquire o conhecimento. A sabedoria é a coisa principal. Honre-a e ela te honrará. Exalte-a e ela te exaltará. Davi, ele era um experiente general, o maior rei que Israel já teve. Poderia ensinar qualquer coisa para Salomão, mas o principal conselho que ele deixou ao seu sucessor foi: Salomão, meu filho, escolhe a sabedoria, porque sem ela você não saberá fazer mais nada.
não vai saber governar, nem orar e nem pedir. Você terá a oportunidade de pedir e vai pedir mal. Como diz a passagem de Tiago 4,3 no início desta mensagem: pedis, mas não recebeis porque pedis mal. Nós não sabemos pedir porque não temos sabedoria. Um exemplo: Deus abre uma porta de emprego, mas logo depois perdemos. Sabe por quê? Deus abre a porta, mas quem mantém o emprego somos nós. Se não temos sabedoria, nós perdemos. Deus nos dá o casamento, mas quem o mantém somos nós. Deus nos dá uma empresa, mas quem a mantém somos nós. Se não tivermos sabedoria, perderemos tudo. E os discípulos, eles foram mentoreados por Jesus. Salomão foi mentoreado pelo seu pai Davi. Deus apareceu para Salomão quando ele era apenas um menino e disse assim: pede-me o que quiseres. E adivinha o que ele pediu? Sabedoria. Afinal, ele tinha sido instruído pelo seu pai desde criança a pedir sabedoria. E o mesmo ocorreu entre os discípulos e Jesus. Os discípulos pensaram que não adiantaria pedir nada a ele. Pensaram que deveriam pedir algo que Jesus realmente quisesse dar. Agora presta muita atenção nisso, pois mudou a minha vida. Quem não tiver sabedoria para orar não vai obter nada de Deus. Para obter algo de Deus, precisamos fazer uma oração inteligente. Quantas orações que você já fez para Deus e não foi atendido? Agora, como pode isso? Servimos ao Deus Todo-Poderoso e não temos resultados para mostrar às outras pessoas. Como atrairemos pessoas para o reino de Deus se não temos o respaldo dos céus com nossas orações atendidas? Então chegou a hora, e é agora, de sermos cristãos com resultado. Cristãos que têm frutos para mostrar. Chegou a hora de alcançarmos o sucesso, mas não um sucesso que o mundo falou que é sucesso, e sim aquele que a Bíblia diz: o sucesso de ser luz do mundo e sal da terra. Chegou a hora de sermos referência para uma geração. Chegou a hora das pessoas olharem para você e dizerem: ele estava todo destruído, mas está de pé. Ele venceu, ele conseguiu. As pessoas não se conectam com as nossas vitórias, elas se conectam com a superação da nossa dor. Pega essa chave. E quando Deus levantar você dessa dor, desse problema que você está passando, o nome dele vai ser glorificado. Agora vamos ao X da questão aqui. Você sabe quando essa situação que parece aí interminável em sua vida vai se resolver? Quando você aprender a orar e orar com inteligência. A oração e inteligência tem dois pontos principais que vamos desenvolver agora. Para aprender como orar, precisamos entender a vida de uma mulher da Bíblia, chamada Ana. Ana, ela era esposa de Eucana e queria muito ter um filho. Todos os anos eles se dirigiam ao tabernáculo de Siló para sacrificar, e ela pedia a Deus por um filho, pois era estéril. Naquela época, ser estéril era muito grave, porque a mulher que não podia dar à luz era considerada rejeitada e abandonada por Deus, já que dela não viria nenhuma descendência. Era uma vergonha, uma exclusão, uma decadência. E por anos Ana orou, pediu e não recebeu. A Bíblia diz que ela estava tão entristecida que mal se alimentava. E para piorar a situação, Eucana tinha outra esposa chamada Penina, que a atormentava. Todo mundo tem uma Penina na vida, aquela pessoa que existe para perturbar. Aí você pode falar assim: ué, mas não é o diabo que faz isso? Não, você vai entender mais à frente. Penina, ela começou a humilhar, zombar e mexer com as emoções de Ana. Ela dizia mais ou menos assim: você não pode ter filhos, mas eu posso. Deus está comigo e não com você. Deus faz na minha vida, mas não faz na sua. Eucana vai me amar mais porque eu posso dar filhos a ele e você não. O que Penina não tinha ideia é que ela começava, sem saber, a acelerar o processo da bênção de Ana.
No ano em que Penina começou a zombar, o Senhor abençoou Ana com um filho. Da mesma forma, os seus inimigos, pega essa chave, servem para acelerar o seu processo. Os inimigos, que por vezes lhe tiram sono, estão apenas acelerando o processo de Deus na sua vida, porque se você não tiver inimigo, acaba se acomodando e não vai sair de onde você está. Se Davi não tivesse inimigo, continuaria como general do exército de Israel para sempre, pois já era uma posição confortável. Se não existir um inimigo nos perseguindo, iremos nos conformar com o que temos hoje. E eu saliento que o inimigo a que me refiro não precisa ser uma pessoa necessariamente. Pode ser uma traição, uma doença, um desemprego, enfim, as más circunstâncias que você está vivendo aí. E Penina acelerou o processo de Ana, mas para que Ana conseguisse a sua bênção, ela fez uma oração inteligente. A primeira condição para uma oração inteligente é: a sua vontade tem que estar atrelada aos sonhos de Deus. Nesse caso, Ana pediu um filho. E aí, como fica a vontade de Deus nessa história? Olha só, lá no livro de 1 Samuel 3, conta que Israel estava vivendo a pior crise espiritual da história. E quando existe uma crise espiritual numa nação, o caos começa a se instalar. Naquele período, os olhos do profeta Eli começaram a escurecer e a lâmpada de Israel estava se apagando. E Deus precisava de um profeta. Não podia deixar a lâmpada da esperança de Israel se apagar. Não podia deixar os olhos do profeta escurecerem. Portanto, precisava levantar alguém. O Senhor sempre está preparando alguém para entrar no lugar de quem está se perdendo. E naquela ocasião precisava tirar Israel da crise espiritual. Foi quando o Senhor ouviu a oração de Ana, dizendo assim: Senhor, se me deres um filho, eu te devolvo. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. A necessidade de Ana estava casando com o sonho de Deus. E com isso nasceu Samuel. Deus deu um filho para Ana e Ana devolveu um profeta para Israel. Olha só, isso é muito importante que eu vou falar agora. Perceba aqui que por estar na velha aliança, Ana pediu algo para Deus e ofereceu algo em troca, o próprio filho. Hoje, meu amado irmão e irmã, sob a nova aliança, isso não existe mais. Não existe essa barganha com Deus. Mas infelizmente a maioria dos cristãos oram assim: Senhor, me dá isso que eu te dou aquilo. Você precisa entender que está consumado, tudo já nos foi dado. E se você não ler a Bíblia com a ótica da nova aliança, será um caos. Você vai entender tudo errado. Agora vamos fazer um paralelo da história de Ana sob a ótica da nova aliança. De acordo com a nova aliança, tudo nos foi dado através da obra consumada da cruz. Olha o que diz essas passagens. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 2 Pedro 1:3, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora olha só, se tudo nos foi dado, não precisamos mais pedir, apenas nos apropriar pela fé. Muitos afirmam que devemos ficar pedindo insistentemente a mesma coisa para Deus, tendo como referência essa passagem de Ana. No entanto, meu amado irmão e irmã, isso é velha aliança. Na nova aliança, ficar pedindo a mesma coisa para Deus o tempo todo é uma total falta de fé, pois além de Deus já nos ter dado tudo através da obra consumada da cruz, ficar repetindo é não acreditar na ação imediata dele. Ana pediu um filho e depois ficou insistindo. Velha aliança. Agora pensa um pouco. De acordo com a Bíblia, filhos são bênçãos, não são? Se os filhos são bênçãos, eles já nos foram dados, concorda? De acordo com as passagens que eu li agora de Efésios 1:3 e 2 Pedro 1:3. Você, minha amada irmã que está me ouvindo, que tem pedido um filho para Deus e não engravida, pare de pedir agora.
Pare de ter como referência a oração de Ana, porque ela vivia sob a velha aliança. E o que você tem que fazer? Agradeça a Deus, pois essa bênção já lhe pertence no plano espiritual. Está na palavra que filhos são bênçãos. E de acordo com Efésios 1:3, nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então aproprie-se pela fé que esse filho já é seu e caminhe. Não fale mais sobre isso, apenas agradeça todos os dias pela bênção já concedida e espere que vai acontecer. Mas é importante que você haja sem dúvida, sem incredulidade, tendo a certeza pela fé de que já recebeu. Definitivamente, pare de pedir pelo que Deus já lhe deu. Eu citei esse exemplo com relação à esterilidade, mas isso é com relação a tudo que já nos foi concedido através da obra consumada da cruz. Você precisa descobrir quem você é em Cristo. Descobrir os fatos de Deus. O que são fatos de Deus? O que Deus já te deu. E as promessas é o que Ele lhe dará. Agora eu vou revelar o primeiro fator para você fazer uma oração sábia e inteligente. Primeiro, desejar algo que Deus queira fazer. Quando a sua necessidade está atrelada aos sonhos de Deus, a bênção acontece. A oração, na verdade, é um alinhar do seu coração com o coração de Deus. E quando você faz isso, começa a entender qual a vontade dele para a sua vida. Os seus desejos começam a ser alinhados de acordo com a vontade de Deus. Você precisa aprender a orar conforme a nova aliança. Eu recomendo que você adquira meu e-book Está Consumado 21 lições para aprender a orar corretamente de acordo com a nova aliança e viver os sonhos de Deus. Está lá no nosso site www.anovalianca.com.br. Vamos agora ao segundo fator para fazer com que as suas orações sejam atendidas. É você parar de se apropriar pela fé de coisas apenas para os seus próprios deleites. Olha só, conforme diz na segunda parte da passagem de Tiago 3, diz assim: com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Ou seja, pensar somente em si mesmo, no seu umbigo. Muitas pessoas entendem que se apropriar pela fé é tomar posse de tudo o que elas desejam, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Não estão alinhadas com o coração dele e saem pedindo conforme o próprio desejo. Por isso, meu amado irmão e irmã, é importante, antes de tudo, criar intimidade com Deus, orando sob a nova aliança, lendo e meditando na palavra, e assim entender a vontade dele para a sua vida. Se o que você quer é para o seu próprio deleite e não vai alcançar mais pessoas, espere para não ser atendido. Olha só, Jó só foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Abraão foi abençoado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Muitas pessoas falam assim: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro. Ficam pedindo coisas materiais. Com o que você deseja, quem sai ganhando? Porque se não forem muitos beneficiados, pode acreditar que a sua bênção vai demorar muito e se chegar. Se o seu sonho está atrelado à vontade de Deus, se você agradeceu e tomou posse pela fé e ainda beneficiará muitas pessoas, pode esperar que vai acontecer no tempo oportuno. E detalhe, será em breve. Agora, por que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar? Na verdade, eles começaram a entender a forma da oração com sabedoria. Queriam aprender a fazer uma oração que fosse atendida. A oração ela precisa gerar resultados para uma nação, para outras famílias, para a comunidade, para a sua família, e você será o veículo de graça para isso. Deus precisa de pessoas para abençoar outras. E se você está disponível para tal, e sua oração visa abençoar outras vidas, fique em paz e persevere. Continue agradecendo e tomando posse pela fé. Muito em breve, o de repente de Deus vai acontecer. Agora, voltando à história de Ana. Imagine como ficou Penina ao saber que o homem mais famoso de Israel, o profeta Samuel, era filho da concorrente. Entenda que Deus, Ele justificará e exaltará você perante as suas peninas.
para que o nome dele seja glorificado através da sua bênção. Deus cala a boca dos seus inimigos com os seus resultados. Não se cala a boca dos inimigos através de afronta, através do Facebook com indiretas, discutindo, batendo boca. Aqueles que humilharam você se aproximarão e você ainda terá a oportunidade de apresentar quem o levantou. Deus está do seu lado e ninguém o combate mais. Se nós não aprendermos como orar, vamos continuar vivendo uma vida medíocre, sendo mendigos espirituais. Ou seja, indo à igreja só para pedir errado, sendo que não precisamos mais pedir, apenas nos apropriar pela fé. Você pode estar se questionando assim: Vinícius, eu estou cheio de problemas. Então como eu vou fazer? Como eu vou orar sem pedir a Deus? Só Ele pode me ajudar. Um conselho: pare de pedir definitivamente, coloque-se à disposição. Como assim, Vinícius? Vou te dar um exemplo. De um lado há um desempregado e de outro um empresário precisando contratar alguém. A pessoa desempregada precisa de um emprego que o empresário tem à disposição. Essa conexão, para acontecer, precisa seguir um princípio bíblico. A pessoa desempregada, em vez de pedir um emprego, ela se coloca à disposição como uma solução ao empresário, através da sua mão de obra que atenderá à demanda dele. Ela não pediu, mas colocou-se à disposição. O normal do desempregado é dizer assim: me dá uma chance, por favor, misericórdia. Então, em vez de pedir, ofereça-se. Conseguiu entender? Da mesma forma acontece com Deus. Em vez de pedir, ofereça-se, coloque-se à disposição dele, deixe-se ser usado por ele. Com sabedoria você aprenderá a alinhar a sua oração com o sonho de Deus, criará conexão com Jesus e entenderá como apropriar-se das bênçãos e ser usado poderosamente para o reino. Quando temos sabedoria, entendemos que o que carregamos de mais importante é o nome de Jesus. Portanto, quando oramos, não estamos preocupados conosco, com o nosso nome, mas nossos desejos de oração servem para glorificar tão somente o nome dele. A oração da nova aliança é aquela em que todo mundo sai ganhando: Deus, outras pessoas e você. Agora faça essas perguntas a si mesmo: a minha bênção vai abençoar várias pessoas? O que eu desejo vai abençoar uma geração ou é somente para mim? O que eu estou desejando está atrelado ao que Deus quer fazer na terra? Ou é uma oração egoísta, apropriando-me de coisas só para mim, para os meus próprios prazeres? Medite nisso. A oração sábia é aquela que vai alinhar você com os céus, o seu sonho com o sonho de Deus, o seu coração com o coração dele. Por isso nós entendemos que quando o apóstolo Paulo diz orai sem cessar, não basta orarmos, precisamos sim orar corretamente. Orar é consultar o único que já viu o seu futuro. Paulo disse orar sem cessar e não pedir sem cessar. A sabedoria que estava à disposição de Salomão, à disposição de Davi e dos discípulos, está à nossa disposição. Então busque essa sabedoria com todas as suas forças, orando sem cessar, com sabedoria, inteligência e de acordo com a nova aliança. O melhor de Deus está para chegar em sua vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, nesse dia, eu peço a Ti sabedoria. Peço que os meus irmãos e irmãs tenham a mesma revelação. Muitas orações que nós fazemos a Ti não são atendidas porque nós não oramos com inteligência. Nós entendemos que pedimos mal, como diz a Tua palavra, e em outras ocasiões fomos egoístas em nossos pedidos. E hoje entendemos, Senhor, que precisa de pessoas que sejam veículos de graça aqui na terra para que a Tua vontade seja realizada. Então nós alinhamos os nossos sonhos aos Seus, Pai. Usa-nos como quiseres para abençoar outras vidas e que apenas o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, de alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento.
É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu gostaria de fazer um convite especial para você. Seja membro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. Ao se tornar membro, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e muito edificante. São conteúdos mais didáticos e focados na graça e na nova aliança. Basta abrir o seu celular aí, no modo câmera, e apontar para esse QR Code ao lado. Venha caminhar comigo nesta jornada maravilhosa rumo aos sonhos de Deus. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais 2 vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.